Olá pessoal, exercício de dinâmica envolvendo momento. O exercício número 8 diz o seguinte: uma bala de massa m igual a 8 gramas é disparada sobre um bloco de massa m igual a 2,5 kg, que inicialmente está em repouso no final de uma mesa sem atrito e de uma altura igual a 1 metro. A bala permanece no bloco e após o impacto o bloco se desloca a uma distância igual a 2 metros, contados a partir da parte inferior da mesa. Encontre a velocidade inicial da bala, essa é a velocidade aqui. Bom, o que a gente pode falar sobre isso? Novamente a gente vai usar conservação de momento, certo? Só que para usar conservação de momento, não deve existir força externa, a chamada força gravitacional. Lembrando sempre que força de atrito não é força externa, é força interna, bloco-superfície. Nesse caso não tem atrito, então só vamos considerar a força gravitacional, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um bloco, ele vai ser lançado, então vocês percebam que há força gravitacional. Então eu vou ter que tomar muito cuidado com essa conservação de momento, certo? Lembrando sempre que momento é dado por massa vezes uma velocidade, certo? O momento é a rapidez de deslocamento dessa massa, lembrando sempre que são vetores, certo? Então vamos lá, conservação de momento, certo? Eu posso fazer a conservação de momento porque eu tenho um sistema fechado, sem força externa, então eu vou ter que trabalhar apenas no eixo X, lembrando que no Y há força gravitacional. Como eu havia falado, a gente só pode usar conservação de momento se não há força externa. Nesse caso, nesse sistema, há uma força gravitacional apontando para baixo, só que essa força gravitacional ela está relacionada com o meu eixo Y. Então eu tenho o eixo auxiliar Y para cá e o meu eixo X para cá, estou denotando o Y positivo para baixo e o eixo X positivo para a direita. Então, temos que tomar muito cuidado, fazer a relação de conservação de momento aqui. Eu vou considerar a minha velocidade como a minha Vx para conservação de momento. Lembrando que em Vy há uma força externa, então eu vou considerar meu eixo X. Então eu tenho que o meu momento antes é o meu momento depois. Momento antes, só a bala tem momento, massa vezes a velocidade, porque a massa m não tem velocidade. Essa massa m está em repouso, com m igual a zero, então a velocidade inicial desse m está igual a zero, certo? Então, antes, massa vezes a massa e a velocidade da bala vai ser igual ao momento depois, o sistema, certo? O sistema é m mais m vezes essa velocidade em x, lembrando que no momento há uma força gravitacional em y, então vamos considerar a velocidade em x, certo? Bom, o que eu tenho também? Eu tenho que a minha velocidade em x nada mais é por uma distância por tempo. Esse tempo é o tempo de queda livre que a gente já tinha visto anteriormente na cinemática. Para não decorar, vamos pensar o seguinte: essa aqui é uma lei da cinemática, né, em que diz que uma determinada altura é igual a altura zero mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a formulinha, aquela que a gente tinha, né, S igual a S0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. O que eu fiz agora foi mudar o S por uma determinada altura, meu S0 é uma altura inicial, mais V0t, e aqui como eu estou considerando meu eixo X positivo para baixo, então eu vou considerar mais a gravidade tempo ao quadrado sobre 2. Bom, percebam apenas que eu tenho uma determinada altura, eu vou considerar minha altura inicial o momento de partida, certo? Então eu tenho uma altura inicial e ela vai chegar a uma altura final, então eu tenho que a minha altura inicial é zero, certo? A minha altura inicial é zero. A minha velocidade inicial de lançamento, o bloco, num instante bem pequeno, ele está parado. Quando a bala chega, ele cai. Então nós temos com uma velocidade inicial no instante t igual a zero, velocidade inicial é zero. Então esses dois valores não vão nos importar, só vai nos importar o gt ao quadrado sobre 2. Passo multiplicando o 2 por h, divido por g, isolo o t na raiz, né? Então eu vou ter 2h sobre g, é meu tempo de queda livre. Então só colocar aqui o tempo de queda livre, então eu vou ter 2h, como o g está no denominador, cuidado com a raiz, sobe com a raiz para cima. Então eu tenho aqui a minha velocidade x. Bom, conservação de momento, achamos essa minha velocidade, basta colocar aqui o que nós tínhamos, certo? Então eu coloquei a velocidade de raiz de g sobre 2h, então eu tenho que a minha velocidade da bala, né, que é o que ele pergunta. Encontre a velocidade inicial da bala, é dada por m mais m, vou passar dividindo a minha massa, isso aqui que eu tinha achado, essa relação de raiz g sobre 2h,
lembrando, essa altura foi dada, a gravidade vamos considerar 10, a distância foi dada no exercício, que é uma distância de 2 metros, a altura, Hzinho está aqui, é 1 metro, a massa da bala é 8 gramas, vamos passar gramas para quilos, tá? E a massa é dada 2,5 kg, então só tem que cuidar, essa massa é 8 gramas, passa para o SI, tu vai achar a velocidade. A parte algébrica é o que nos interessa, tá aqui a parte algébrica, certo? Então, esse foi o nosso exercício de número 8. Qualquer dúvida, peço para que postem nos comentários. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!